Queridos, a paz do Senhor, que quem fala, irmão Daniel. Queridos, eu queria falar sobre... Eu fui fazer uma visita ontem na igreja, sobre a pregação de ontem, né? Quando eu cheguei em casa, eu abri meu Facebook e vi um vídeo que me chamou muita atenção. Um pastor da Universal tirando o demônio de uma pessoa, de um rapaz. E o pastor da Universal, ele perguntava aonde ele estava investindo mais. E ele falou na frieza dos evangélicos, na frieza. E nós sabemos que nos tempos que nós estamos vivendo hoje é o que mais tem acontecido nas igrejas. Os irmãos se esfriando de orar, se esfriando de jejuar, se esfriando da obra, se esfriando de tudo que se relaciona a Deus, né? Estão se esfriando. Aí o pastor perguntou de novo ao demônio: qual é a parte que você mais investe? Aí ele falou: naquela hora que alguém acha, no pensamento dele, acha que ele é alguma coisa, que ele é grande dentro do ministério. E aí o inimigo falou ao pastor, disse que é nessa hora que ele entra. Quando a pessoa se acha grande, é nessa hora que o inimigo entra, com a frieza, com as dúvidas. Tá entendendo? E muitas das vezes a gente vê irmãos quer ungir a ombreiro, a diácono, a pastor, o que seja. E já estou nesse cargo mesmo, agora eu sou o tampa, agora eu sou o pregador, agora eu vou pisar na cabeça do diabo e vou botar pegado. É aí que se engana. É aí que quebra a cara. Pois se você que pensa assim, porque você tem um cargo na obra, você não é nada não. Você não é nada. Quem é Deus na tua vida? Deus é que é na tua vida. Coloque isso na sua cabeça. Que por mais unção que você esteja, por mais autoridade que você esteja nas suas mãos para expulsar demônios, você não é nada. Quem é Deus na tua vida. A graça dele e a misericórdia na tua vida. Então, o inimigo, ele age aí, quando a pessoa se acha grande. Aí, a pregação que eu escutei lá na igreja foi sobre Davi e Saul, né? Que Saul, quando foi ungido a rei, ele era humilde. Ele era obediente a Deus. Mas com o passar do tempo, quando ele viu aquele poder nas suas mãos, que ele era rei de Israel, ele quis crescer. Ele quis ganhar a atenção do povo. E a glória de Deus ele queria para ele. Ele queria que o povo amasse ele. Que o povo admirasse ele. Ele queria ser grande. Tá entendendo? Mas aí foi a sua perdição. Como ele queria ser grande, ele desobedeceu a Deus. E aí o Espírito de Deus se afastou dele. E assim que o Espírito de Deus se afastou dele, um espírito maligno se encostou a ele. Ele não dormia mais, vivia perturbado. E o que acontece hoje é isso, irmão. Muitos crentes aí que se acham grande, que se acham tal, começa a pecar em mínimos detalhes. E aí o Espírito de Deus vai se afastando. E o inimigo vai se chegando. E aí vai esfriando. Quando pensar que não, o irmão está no mundo. Então, irmão, o que eu aprendi com isso, né? Aí Davi era um rapaz obediente a Deus.
orava, louvava a Deus, obediente a Deus. Só que ele dizia a Deus que não era digno de ser nada. Não era digno de nada que Deus fizesse assim na vida dele. Ele não achava que poderia ser nada, né? Ele dizia a Deus direto que era pequeno, que não era nada. Só Deus era grande. E o que Deus fez? Muitos conhecem a história, né? Deus ungiu a Davi, rei de Israel, porque ele era pequeno. Ele tinha no seu coração que ele era pequeno, que ele não era nada. Ele sabia que ele não era nada sem Deus. Ele sabia que sem Deus ele não era nada. E Davi, por muitas das vezes ser rejeitado por sua família, ele buscava refúgio em Deus. E ele pedia a Deus para que a família dele aceitasse ele. Só que Deus fez diferente, né? Enviou Samuel à casa de Jessé, seu pai, Davi. E daí, se eu não me engano, é Jessé, o nome do pai de Davi. Se não me foge da memória. Eu tenho a memória meio fraca, né, irmão? Mas Deus vai restaurar minha memória. Em nome de Jesus. Daí, foi na casa do pai de Davi e disse: te consagra e traz teus filhos, teus moços, todos os teus moços. E ele foi apresentando um por um seus filhos. Primeiro apresentou o mais velho, né? Que era um homem forte, era um homem preparado para a guerra. E Samuel, olhando para ele, disse: eu acho que é no pensamento dele, né? Eu acho que é esse aí que Deus escolheu. Um homem forte, um homem preparado para a guerra. Me atendeu muito bem, né? Foi hospitaleiro com Samuel. Aí Deus de repente fala no subconsciente de Samuel: não é esse que eu escolhi. Pois esse, aos teus olhos, parece ser bom, mas aos olhos de Deus não serve. Porque Deus não vê por fora o que o homem está vendo. Deus, oh glória a Deus, Deus vê por dentro o que você tem, como é seu coração, como é sua obediência com Deus. Eita, glória a Deus. Tá vendo aí, irmão, o mistério? Então, Samuel perguntou: já acabaram os teus moços? E ele disse: não. Tem um que está pacetando as ovelhas no campo. E ele diz: manda buscá-lo. E só sentamos na mesa depois que ele chegar. Eita glória. E aí, um irmão dele foi chamá-lo. Veja como Samuel era com as ovelhas, como Davi era com as ovelhas. Daí seu irmão chega no campo e diz: Davi, corre urgentemente lá em casa. É urgente para você ir. E ele disse: mas eu não posso sair, eu não posso deixar as ovelhas só. Disse: não, mas é urgente. Ele disse: mas eu não posso deixar as ovelhas sozinhas. Daí seu irmão disse: vai. E o primeiro servo que tu encontrar, manda ele vir. Que enquanto ele vir, eu estou aqui olhando as ovelhas. E ele foi. E por 3 vezes, ele olhou para trás e disse: cuida bem delas. Davi, ele amava as ovelhas. Além de amar as ovelhas, ele era obediente à palavra de Deus. Tá entendendo? E ele era pequeno no pensar dele. Ele era pequeno, não era digno de nada. Que Deus não ia levantar ele a nada. Mas ele achava pequeno. E assim que ele chega em sua casa, que ele se depara com Samuel, que era o profeta daquela época, era um muito respeitado, um também muito obediente a Deus. Deus falava com ele, a palavra de Deus fala que Deus falava com ele
face a face, né? Daí Davi foi logo tirando, né? Tratando ele bem. E ele disse: te ajoelha. E pegou o azeite, derramou em sua cabeça e disse: o Senhor hoje te unge a rei de Israel. Oh, glória! Eita, aleluias! E eu entendi com essa palavra, com aquele vídeo. Fui para a igreja. Isso foi uma reflexão de Deus para a minha vida. Fui para a igreja, assim que eu cheguei da igreja, que eu vi aquele vídeo, né? O demônio falando sobre a frieza, onde é que ele agia. Eu aprendi com isso, irmão, que a gente, por mais que seja do reteté, que nem muitos dizem, né? Por mais que você seja ungido, que você esteja azeite sobrando, bota uma coisa na sua cabeça, irmão, que você não é nada. Quem é Deus na tua vida? Você sem Deus, você não é nada. Nunca diga que você é grande, que você é alguma coisa no teu ministério, que você não é nada. Pode descer do salto, irmão. Pode descer do salto. Pode descer do salto, porque a queda vai ser grande se você se acha, se você pensa assim, né? Do mesmo jeito que Deus não dorme, né? Para nos livrar, para nos sustentar, o inimigo também não dorme. Ele está ali arrodeando, esperando um vacilo seu, uma falha sua, para lhe pegar. E o inimigo falou mais assim: que muitos estão esfriando, estão dizendo por aí: Jesus não vai voltar agora não. Eu vou curtir minha vida mais um pouquinho. Mas sabe o que foi que o inimigo falou para o pastor? Que a volta de Cristo está próxima. Sabe mais o que ele falou? Ele disse que as crianças de hoje não vão chegar à fase adulta. Ele disse que o Senhor já está sentado nas nuvens. Só que a gente não consegue ver, mas ele vê. Porque o inimigo vê o mundo espiritual, a gente não vê. E ele disse que queria. O pastor perguntou a ele o que ele era antes de ser do mal. Ele disse que era um príncipe. E ele falou assim, ó. Ele falou assim, presta atenção. Que queria ter mais uma oportunidade com Deus. Só mais uma oportunidade com Deus. Ele lamberia o chão, ele disse, o demônio falou, que lamberia o chão se tivesse mais uma oportunidade com Deus. Onde muitos, o demônio falando, onde muitos têm todos os dias a oportunidade e não pega essa oportunidade. Joga fora a oportunidade que tem com Deus. E ele disse que Deus está voltando. O Todo-Poderoso. Ele ainda falou. O Todo-Poderoso. Deus está voltando. E ele está agindo por conta disso aí. Porque muitos têm a oportunidade de adorar, de glorificar, de buscar a Deus. E não querem. E o demônio disse só queria só uma oportunidade. Quando a gente tem a oportunidade todos os dias. Assim, quando a gente se levanta da cama, Deus já está dando uma oportunidade de glorificar e exaltar o nome dele. Assim, quando você vai a cada culto, Deus está dando uma oportunidade de você exaltar e engrandecer o nome dele. Então, irmão, só quero deixar para você isso aí. Para a sua meditação e sua reflexão da sua vida. Seja pequeno. Se declare pequeno a Deus. Coloque Deus acima de tudo na tua vida.
e conserta a tua vida. Analise tua vida aí 1 minuto. Deus está voltando. O inimigo falou que Deus está sentado nas nuvens, só que a gente não vê. Ele disse que o pé do Senhor está sobre as nossas cabeças, só que a gente não consegue ver. Por isso que o mundo está do jeito que está, irmão. Muitos aí falam, Deus não vai voltar agora. Ainda eu vou morrer, meus netos vão morrer e Deus não vai voltar. A volta dele está próxima, irmão. A gente tem que se preparar, se santificar todos os dias, irmão. O diabo não está de brincadeira não, irmão. Ele sabe, irmão. Ele sabe que a volta de Deus está próxima. A volta de Cristo está próxima. Por isso que ele está agindo dentro das igrejas. Friação, contenda, fuxico. Tudo isso é o inimigo agindo. Então que a gente venha abrir os olhos. Que a gente venha ser não igual Saul, mas igual Davi. É assim, meu pai. É assim que eu quero deixar para a meditação dos irmãos, para a reflexão. Essa palavra que Deus colocou em meu coração. Pega isso para a tua vida. Seja pequeno na obra, na tua casa, no dia a dia, como ser humano. Não queira ser maior do que os outros. Seja pequeno em todas as formas. Seja humilde. Que Deus se agrada desses aí, dos pequenos e dos humildes. É desses aí que Deus vai fazer algo grande na tua vida. Seja pequeno. Pai do Senhor, Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.